Bom, meu nome é Elaine Neiva, eu sou professora da Universidade de Brasília e eu estou aqui com a professora Maria Cristina Ferreira para que a gente possa fazer uma conversa sobre a conferência que ela proferiu hoje de manhã. E o tema da conferência foi comportamento de redesenho do trabalho, né? Bom, Cristina, a primeira coisa, o que é comportamento de redesenho do trabalho? Bom, os comportamentos, né, de redesenho do trabalho são ações proativas iniciadas pelos empregados no sentido de tentar mudar o seu contexto de trabalho. Nesse sentido, eles se contrapõem às teorias clássicas sobre desenho do trabalho, nas quais as funções e tarefas dos empregados eram prescritas. A gente chama essas abordagens de abordagens top-down, porque elas vinham de cima, era a organização que prescrevia o tipo de função e tarefa que o empregado deveria desempenhar. E ele tinha, então, um papel passivo nesse processo, ele não cabia a ele alterar essas normas sobre suas funções, sobre suas tarefas. Com as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, então, foi que surgiu, então, esse estudo dos comportamentos de redesenho do trabalho, que no inglês, né, são chamados Job Crafting Behaviors, e a ideia é que o empregado seja um ator ativo na configuração do seu contexto de trabalho, do seu relacionamento com as suas tarefas de trabalho. A ideia, então, é que ele possa tornar o seu contexto de trabalho mais ajustado às suas preferências e necessidades. Como? Alterando alterando no sentido de mudar recursos que ele considera importantes para o seu trabalho e tentando diminuir, alterando, óbvio, mas tentando diminuir demandas que ele considere desgastantes para o seu trabalho. Então, a ideia é aumentar recursos e diminuir demandas para o seu trabalho. Essa é a forma como os comportamentos de redesenho vêm sendo conceituados dentro da perspectiva teórica com a qual eu venho trabalhando, que é a perspectiva teórica de Timms e Baker. Quer dizer, o foco portanto, isso é importante se dizer, é no indivíduo, é no empregado. É uma ação iniciada por ele para beneficiar a si mesmo. É questão dele obter um melhor ajuste entre suas preferências e necessidades no sentido de ter melhor bem-estar. Então, esses comportamentos eles são equivalentes à proatividade, à iniciativa, que são comportamentos que a literatura já aborda de uma maneira geral. A ideia é que tanto a proatividade quanto a iniciativa seriam antecedentes desses comportamentos, porque esses comportamentos visam especificamente mudar o contexto de trabalho para ajustar o indivíduo. E nem sempre os comportamentos proativos têm esse objetivo específico. Então, o que tem se visto é que tanto a proatividade quanto a autoiniciativa seriam deflagradores de comportamentos de redesenho do trabalho. Uhum. E, assim, isso tem muita importância no estudo das inovações, né? Porque hoje, uma das coisas que no mercado se fala muito é de inovação. De maneira geral, você tem mais alguma coisa a falar sobre a importância prática desses comportamentos de redesenho? Olha, a primeira importância prática para o indivíduo é seu melhor bem-estar. Porque, como eu já tinha dito, a ideia é que quanto mais o indivíduo se sinta adaptado ao seu contexto de trabalho, quanto mais ele ache que há um ajuste entre o que ele prefere, o que ele necessita e o que o contexto do trabalho pode lhe propiciar, então a ideia é que ele se sinta então com maior bem-estar. Mas é óbvio que, então o principal beneficiado é o empregado, mas é óbvio que se ele sente um melhor bem-estar, a tendência, e já existem estudos mostrando isso, é que ele tenha um melhor desempenho, porque ele está bem ajustado ao seu contexto de trabalho. E se ele tem um melhor desempenho, o beneficiário também dessas mudanças seria a organização.
Na medida em que, se os empregados têm o melhor desempenho, a organização provavelmente terá um melhor desempenho também em termos coletivos, vamos dizer assim. Mas esses comportamentos têm um alto custo, não? Porque você vai ter que alterar um pouco do contexto, você tem impacto no contexto. Veja bem, isso não é uma demanda da organização, tá? É uma necessidade que vem, é uma demanda do indivíduo. E não necessariamente é o contexto. O modelo com o qual eu venho trabalhando, que é o da Timms e Baker, eles dizem que existem 4 formas de você promover essas mudanças no trabalho. Uma delas é você mudar os recursos estruturais, né? Quer dizer, características intrínsecas à própria tarefa. Como, por exemplo, se você acha que você tem pouca autonomia, você pode tentar obter maior autonomia junto ao seu supervisor. Uma outra forma de você mudar esses comportamentos é através das mudanças de recursos sociais. Você pode, por exemplo, tentar obter melhor feedback dos seus colegas de trabalho para que eles possam, para que isso possa promover um seu melhor ajuste nas suas tarefas, né? Uma outra forma é você aumentar as demandas que são desafiadoras, que se ligam, por exemplo, à complexidade da tarefa. Você pode tentar, por exemplo, se inserir num projeto novo que causa desafios, né? E, por fim, diminuir aquilo que lhe causa sofrimento. Então, por exemplo, se você tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, você pode, então, tentar diminuir esta sobrecarga de alguma forma. Então, é uma demanda inicialmente individual, ou seja, quer dizer, o indivíduo sente necessidade. Isso não significa que, necessariamente, o contexto global do trabalho tenha que ser modificado. Ele pode modificar alguns aspectos que, na percepção dele, ele não se sente muito ajustado nesses aspectos. Entendeu? Mas, dizendo de uma maneira mais simples, ele não tem a intenção necessariamente de causar uma revolução. Na verdade, é uma alteração para que isso melhore o bem-estar dele. Exato. Isso não significa que a organização não possa perceber que tais mudanças, o supervisor, por exemplo, não possa perceber que tais mudanças são benéficas e procure implementar essas mudanças junto ao contexto. Mas aí, repara, a gente volta àquela abordagem top-down, que vem de cima para baixo. Entendi. Elas podem até ser deflagradas pelo fato de uma mudança bottom-up ter acontecido, que é o caso dos comportamentos de redesenho do trabalho. Uhum. Assim, a gente conhece um pouco da sua trajetória e você tem inserção em vários temas na área de POT. E os temas recentemente, né, que ficaram mais conhecidos, engajamento, bem-estar. Por que sair dessa zona de atuação para ir para o redesenho do trabalho? Na realidade, não foi uma mudança, porque essa teoria do job crafting, ela surge exatamente no contexto do modelo teórico de engajamento do trabalho de bem-estar. Quer dizer, o modelo teórico, né, de explicação do bem-estar é que o que causa sofrimento ao indivíduo, leva ao burnout, são as demandas do trabalho. E o que provoca bem-estar e engajamento são os recursos que você tem. Quanto mais recursos você tem, mais motivado você está a alcançar metas e então você tem melhor bem-estar. Mais recentemente, eles surgiram então com uma outra consequência do engajamento, que seria então os comportamentos de redesenho do trabalho. Na medida em que eu estou engajado, e eu percebo que determinados aspectos não estão se ajustando às minhas preferências, então eu vou me engajar em emitir determinados comportamentos que vão corrigir, vamos dizer assim, esses aspectos do contexto do trabalho. Nessas teorias, o engajamento no trabalho seria um mediador das relações entre esses recursos e essas demandas do trabalho e esses comportamentos de redesenho do trabalho. A ideia é que
o engajamento, enquanto um fator motivacional, te leva a modificar esses recursos e demandas, e isso te torna mais engajado ainda, como se fosse um processo dinâmico que um leve ao outro. Então, eu não me afastei, eu estou continuando dentro dessa perspectiva e do modelo teórico com o qual eu venho trabalhando, que é o modelo de demandas e recursos do trabalho. Se eu entendi bem, nesse caso, a proatividade e a iniciativa seriam trabalhados como traços. Sim, como traços exato, quer dizer, como características individuais. Não sei se como traços ou como estados, mas enfim, mas como características individuais que levariam aos comportamentos, quer dizer, que facilitariam, seriam facilitadores dos comportamentos de redesenho do trabalho. Assim como existem também outros facilitadores, como o apoio da chefia, por exemplo. Se você tem um supervisor que lhe dá mais apoio, você se sente mais propenso a emitir mais comportamento de redesenho de trabalho, porque se você tem a cultura da organização, se você tem uma cultura de suporte à iniciativa, à proatividade, a pessoa pode se sentir mais propensa a emitir mais esse tipo de comportamento. Mas se você tem um supervisor que não admite nenhuma mudança, fica muito mais difícil você se propor a ter esses comportamentos. É uma coisa que se estuda, que é a mudança organizacional. O que a literatura diz é que em contextos de mudança é mais provável que as pessoas se lancem à emissão de comportamentos de redesenho do trabalho. Entendi. Bom, mais alguma coisa que você acha que seja importante de ser falada a respeito dos comportamentos de redesenho do trabalho? Não, eu só diria que eu vejo esse fenômeno como um campo promissor de investigação aqui no Brasil, porque a investigação aqui ainda está muito incipiente. Eu conduzo atualmente um projeto de pesquisa lá no meu programa de pós-graduação sobre essa temática, tenho 2 alunos orientandos de doutorado que também estão trabalhando com essa temática e a gente tem, acho que um único artigo, pelo menos no último levantamento que eu fiz na base de dados, publicado, que foi a validação de uma escala para avaliação desses comportamentos. Mas, no exterior, embora essa produção seja dos últimos 5 anos para cá, ela já está bem grande. Mas como aqui a gente não tem praticamente nada, seria muito interessante que os futuros aí, mestrandos e doutorandos se dedicassem também a uma pesquisa mais sistemática desse campo de estudos que eu vejo como muito interessante e muito promissor. E a gente tem uma boa parceria com mudança organizacional. Com certeza, com certeza. Bom, obrigada, Cristina, por esse bate-papo. Foi um prazer. Tá.